Meu nome é Frei Luciano, venho do Brasil. No momento vivo aqui na Europa, em Portugal. E a ideia dessa reflexão é colaborar nessa busca que cada um de nós eventualmente tem e vive de um pouco de equilíbrio no momento do mundo tão conturbado, tão paradoxal. Em geral, nós temos consciência de nós mesmos quando estamos despertos, quando a nossa consciência está bem dentro do cérebro físico, pensando, é o que nós chamamos de eu consciente. Porém, nós temos um mundo mental, um mundo emocional, com o qual temos uma intimidade importante, mas, quando adormecemos, em geral, perdemos consciência da nossa relação com esses níveis. Nós somos uma personalidade integrada, digamos, por corpos. Então, temos o corpo físico, esse corpo que vemos aqui. Temos um corpo emocional e um corpo mental. Quando nós ingressamos no processo do que nós chamamos de sono ou do sonho, não, nós, como que desligamos no nosso cérebro físico e a nossa consciência, que não é a nossa mente, nossa consciência é uma coisa, nossa mente é outra. Nossa consciência é algo muito mais amplo do que a nossa mente ou as nossas emoções. Então, quando nós adormecemos, a nossa consciência continua se relacionando com a vida, com o entorno, e eventualmente registra, mais ou menos conscientemente, o que acontece nessa situação. E o nosso momento evolutivo, como seres humanos, já demandaria que nós tivéssemos um pouco mais de consciência do que se passa durante a noite. Por quê? Se nós formos contar 6, 8, melhores casos não, horas por dia de sono, nós vivemos alguns anos dormindo ao longo de nossas vidas. Em geral, não consideramos esse momento como parte da vida, parte do aprendizado, e acabamos desaproveitando isso que já é parte de nossa vida. Ou seja, o sono à noite, o sonho, não é algo artificial que tenhamos que criar para nos relacionar com. Nós já dormimos com diferentes qualidades de sono, digamos assim, mas é parte da nossa experiência, como veremos aqui hoje. Então, já seria momento que nós pudéssemos considerar um pouco mais esse momento da noite para, eventualmente, aprendermos, resolvermos situações, termos algumas respostas, porque, de novo, quando estamos menos condicionados pelo movimento pensante do cérebro físico, eventualmente a nossa consciência pode trazer luz, informação, ou seja, podemos seguir vivendo mesmo durante a noite. A abordagem nossa hoje não é uma abordagem que tem a pretensão de ser uma abordagem completa sobre esse assunto, que é muito amplo e com muitas variáveis. Então, não entraremos na parte psicológica ou psiquiátrica. Vamos dar uma volta perto disso, mas não vamos aprofundar nessa abordagem, porque não é o caso. Então, vejam, nós, em geral, temos algumas dificuldades de nos transformar. Não? Porque nós estamos muito condicionados pela forma pensamento coletiva, pelo que a própria sociedade, ou civilização, ou o mundo não nos traz como um padrão de conduta, como objetivos, como experiências. Ficamos muito condicionados à consciência coletiva. E, como veremos mais adiante, o momento do sono também é um momento onde a nossa consciência, eventualmente, pode nos sinalizar, mostrar, indicar o que nós temos que mudar. E podemos perguntar, mas mudar para quê? Se está tão bem na minha compreensão? Não? A mudança, porque a vida é mudança contínua. Nós vemos na natureza, a expressão da natureza é uma contínua transformação. E nós, seres humanos, temos uma tendência a nos cristalizar uma maneira de ser, sentir, pensar e viver. E a uma certa altura
perdemos aquele interesse pela descoberta de algo que não conhecemos ainda, ou de conhecer melhor o que já vivemos, e com isso também nos desligamos um pouco da possibilidade de termos um sono e um sonho mais consciente. E é importante, nesse contexto, refletirmos, cada um de nós, sobre essa situação, porque, eventualmente, durante o sono e através de algum sonho, poderíamos vir a tomar consciência de algo necessário, útil, não apenas para a nossa transformação, mas também para o nosso autoconhecimento. Porque quando nós estamos bem presentes, bem dentro do cérebro físico, nós estamos condicionados pela nossa mente concreta, pela nossa mente analítica, a nossa maneira de pensar, que acaba restringindo muito a nossa identidade. Então, o ponto da identidade e o tema da vida de desperto e do sono está tudo dentro de uma mesma lógica da reflexão. Bem, a transformação para muitos de nós, ela às vezes significa ou nos remete a uma região de sofrimento. Nós falamos em transformação, ou em desapego, ou em mudanças, e algo no nosso subconsciente ativa um processo de defesa, de autodefesa, como se a transformação fosse um processo ligado ao sofrimento ou ao reencontro, digamos assim, com alguma experiência traumática ou algo que nós queremos evitar. Então, no nosso dia a dia, nós estamos em contato com inúmeros estímulos, muitas situações, especialmente com muitos códigos. Um código é algo muito abstrato, que ingressa na nossa consciência e muitas vezes não fica registrado, porém, ele fica impresso no nosso subconsciente. Então, quando nós adormecemos, o nosso cérebro físico eventualmente descansa, e aquilo que está no subconsciente tende a emergir, não? De diferentes maneiras durante o momento do sono. E nesse momento, alguns eventuais traumas ou experiências que tenhamos tido, ou no mesmo dia, ou a curto prazo, ou mesmo no longo prazo, isso pode emergir em algum momento por algum motivo. Ou para liberarmos aquela experiência que ficou no subconsciente retida. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos que estamos um dia caminhando aqui em Lisboa, estamos, enfim, em alguma atividade, e visualizamos ou experimentamos próximo a nós alguma situação menos harmoniosa. Um conflito verbal, ou um acidente, ou o que seja. Mesmo que aquela experiência não nos toque diretamente, o código, o que está por detrás daquela experiência, por exemplo, a vibração ou o estado do conflito, isso fica registrado no nosso subconsciente. E aí, quando adormecemos, eventualmente aquele código se ativa de novo e pode gerar até mesmo um sonho de conflito ou um sonho de violência ou algo que tenha uma vibração próxima àquilo que nós experimentamos durante o dia, como código. Então, se nós temos uma intenção de pelo menos estarmos atentos a esse movimento da consciência durante o dia e também durante a noite, durante o momento de sono, mesmo que tenhamos, como veremos em seguida, algumas situações como dificuldade de adormecer, ou temos um sono muito leve, como se diz, ou temos uma tendência de termos algum tipo de sonho, mas se damos atenção a esse assunto, a nossa própria economia interna na nossa consciência pode ajudar a organizar esse movimento onírico e, eventualmente, trazer alguma experiência construtiva através do sonho. Bem, nós, como dizia, registramos muitas situações durante o dia e, eventualmente, durante a noite, vivemos uma continuidade do que vivemos ou naquele dia ou em dias anteriores. Então, para esse momento da palestra, nós podemos já deixar como um estímulo de auto-observação, como eventualmente no sonho ou na noite, nós seguimos vivendo o que nós experimentamos durante o dia. O que pode querer dizer isso? Pode querer dizer que nós não nos desprendemos o suficiente do que aconteceu durante o dia
E como veremos também em seguida aqui, não fazemos um preparo para esse momento da noite. Chegamos cansados, tomamos um banho, comemos algo, já vamos deitar ali e simplesmente consideramos esse momento apenas como um descanso físico e não como uma continuação do nosso movimento da consciência. Então, sendo uma continuação do nosso dia a dia, claro, muitas vezes nós não acordamos no dia seguinte sentindo que realmente nos desligamos no momento anterior de nossa vida e que realmente podemos ter algum movimento ou contato com a energia do restauro. E realmente, não apenas fisicamente, muitas vezes nos acordamos de manhã, às vezes mais cansados que fomos dormir. Já experimentaram isso? Despertamos pela manhã e estamos com uma sensação de mais cansaço do que fomos dormir. Então veremos também um pouco o que isso pode querer dizer. Bem, como a nossa consciência, volto a isso que é importante, como a nossa consciência é muito mais ampla do que a nossa mente, e do que nossas emoções, do que as nossas ações, tanto assim que ela registra até mesmo o inconsciente. Então, uma consciência muito mais ampla do que nós registramos. À noite, pode acontecer de o nosso corpo emocional, que tem uma consciência própria também, e o nosso corpo mental, que também condiciona uma parte da nossa consciência, registrem algo que, para eles, ou para a nossa consciência mais ampla, é importante. Ainda que, enquanto disperso, aquele poderia ser, digamos assim, inexpressivo. Vejam, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito sintético de 2 tipos de sonhos que acontecem com as pessoas que me enviam sonhos, para nós vermos como, através da vida simbólica dos sonhos, eventualmente, quando é um sonho simbólico, nem todos os sonhos são simbólicos, nós podemos ser ajudados a dar seguimento ao movimento da nossa consciência e perceber no sonho uma instrução para algo. Por exemplo, alguém pode sonhar que está com um molho de chaves na mão, não? Essa chave cai da sua mão e ele não consegue pegar essas chaves para abrir uma porta desconhecida. Ou seja, a pessoa está com um molho de chaves na mão, está diante de uma porta desconhecida, as chaves não ficam retidas na mão dessa pessoa e ela tem que atravessar essa porta. Isso é um símbolo muito claro de quando nós temos que nos transformar e entrar numa etapa nova de nossas vidas. Então, se estamos no momento de vida de entrar numa nova experiência, viver alguma coisa nova, uma situação assim, pode ser que a nossa consciência e a vida não, que nos trazer o impulso e o estímulo de que, com aquele molho de chaves que temos nas mãos, o que é o molho de chaves? É aquele movimento, aquele mindset, a nossa maneira de pensar e de agir já conhecida. Então, aquele molho de chaves não serve mais para aquela porta nova que temos que se atravessar. Dá para acompanhar o pensamento? Não? Sim? Então, temos um molho de chaves na mão, temos que atravessar uma experiência nova, temos que ingressar numa outra fase da vida, mas aquelas chaves que temos em mãos não servem. Elas caem de nossa mão porque necessitamos de novas chaves, novas abordagens para a nova etapa de nossa vida. Esse tipo de experiência é muito evidente para aqueles de nós que estão buscando ou consideram a vida do sonho, o momento da noite, como uma continuação da consciência e uma possibilidade da nossa consciência trazer ali um impulso de não insistirmos de uma maneira de ser que não vai abrir aquela porta. Ou seja, aquela chave que nós trazemos nesse momento não serve para aquela porta. Depois, as pessoas sonham muito também com calçados, com tipos de calçado diferentes. E, por exemplo, um sonho desses dias foi que a pessoa sonhava que o calçado desgastava do lado de fora do pé. Não? Então, temos o nosso calçado e do lado de fora, de ambos os pés, o calçado estava mais desgastado. O que poderia querer dizer? Vejam, quando nós caminhamos, o nosso caminhar na medicina chinesa, por exemplo, é uma das maneiras de diagnosticar a nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar, a maneira como nós não levamos as situações adiante, como nós paramos, como ficam nossos pés quando paramos. Tudo isso é uma sabedoria antiga que é praticamente esquecida.
Não? Quando o nosso calçado está muito desgastado no sonho, não? No lado de fora, pode querer dizer que a nossa personalidade, que essa periferia da nossa consciência, está experimentando, digamos assim, um desgaste da maneira como ela se expressa hoje. Ou seja, com essa maneira de caminhar, como a nossa personalidade nesse momento nesse momento, ou seja, como nós estamos caminhando no nosso dia a dia simbolicamente, não o caminhar físico, eventualmente estamos desgastando aquilo que é o contato da nossa personalidade, que é o lado periférico do calçado, com a vida. Então, ainda que em princípio possa parecer um pouco complexo o tema dos sonhos, na medida que vamos dando atenção a esse processo, nós vamos contatando um nível que está dentro de nós. Não temos que conquistar, fazer nenhum curso para isso, nem pagar por isso, que é a nossa intuição. Todos nós já tivemos em algum momento da nossa vida uma intuição, certo? Algo que veio como flash, como relâmpago, não uma experiência de um insight, e ali percebemos algo sem ter pensado, sem ter sentido, sem ter analisado, simplesmente soubemos de algo intuitivamente. Por quê? Porque a intuição já faz parte da nossa consciência interna. É o que está além da mente pensante, e a nossa intuição ela pode ser contatada muito mais facilmente durante o sonho do que no momento do dia a dia desperto. Por quê? Porque o nosso cérebro físico condiciona muito a nossa experiência. Ele vai interpretando, ele vai se relacionando com o que vai acontecendo, vai interpretando e vai, portanto, selecionando o que ele aceita ou não, e a intuição fica muito restrita. Porém, quando o cérebro físico está dormindo, não, estamos descansando, a nossa consciência mais abstrata tem mais possibilidades de registrar esse movimento intuitivo. Agora, claro, a qualidade do sonho, não a qualidade do sono, são duas coisas um pouco diferentes. Tá? A qualidade do sonho ela é muito vinculada com o tipo de vida que nós levamos e a nossa aspiração de vida. Se nós temos uma ambição puramente material, puramente concreta, puramente humana, puramente material, digamos, não? Então a tendência é que a nossa vida de sonho acompanhe essa nossa consciência de desperto, a não ser que internamente, na consciência mais profunda, cada um já tenha percebido que esteja buscando um sentido maior para a vida, seja qual for, seja como venhamos a chamar. Então, se a nossa vida, se nós buscamos um sentido maior, algo mais amplo para a nossa existência, pode ser que a nossa consciência busque ou utilize o momento do sono e algum sonho para nos instruir, nos curar de muitas situações. Por exemplo, sonhos onde nós podemos ser curados de uma situação. Vamos que nós perdemos um ente querido, não quando éramos crianças. Não? Então aquilo aconteceu, tínhamos 7 anos, aquilo aconteceu e não temos exatamente muita memória daquele momento, mas aquele momento foi impactante, imprimiu na nossa consciência um código. Durante o sono, e aquilo causou em nós uma inquietação, uma sensação de algo incompleto, ou seja, ficou aquela impressão de uma lacuna na nossa existência. Pode acontecer que durante o sono, se tínhamos ou se temos um vínculo consistente com aquele indivíduo que mudou de plano, não? Que desencarnou, que faleceu, como pudermos compreender, pode ser que durante o sono nós reencontramos os corpos sutis desse indivíduo e ali vivemos um momento ou de equilíbrio ou de harmonização. Tem pessoas que sonham, por exemplo, com um avô. Esse indivíduo faleceu ou desencarnou com 70 anos e nós o reencontramos muito mais jovem. Por quê? Porque nos corpos sutis, em geral, a nossa aparência é muito mais jovem do que essa aparência que temos aqui fisicamente. Então, esse processo de cura de uma experiência traumática da infância, por exemplo, pode ser equilibrado ou harmonizado ou, enfim, dissolvido mesmo também durante um sonho. Então, como estamos vendo, a vida onírica,
A vida de sonho pode realmente representar não apenas uma continuação do trabalho que estejamos fazendo na nossa consciência, senão que também esses outros setores, não como a cura, por exemplo, ou a liberação. Bem, como dizia no início da palestra, nós somos parte de uma consciência coletiva. Cada um de nós tem um corpo físico, ele é bem individualizado, mas nós estamos sujeitos a um ambiente coletivo. Sim? Se começar a chover, todos os nossos corpos físicos vão se molhar, ou seja, dentro da lei física, estamos sujeitos ao mesmo estímulo. O nosso corpo emocional também é individual, porém também interage com o astral coletivo. Nosso corpo mental, ele é individual, porém também interage com o mental coletivo. E aqui é um aspecto, um momento importante dessa reflexão, porque muitas vezes nós podemos nos ver, tanto conscientemente quanto no sonho, vivendo uma experiência que não é exatamente nossa. Ou seja, temos um sentimento qualquer de raiva, ou um ciúme, ou uma outra situação, e conscientemente não construímos aquilo. Porém, eventualmente, o nosso corpo emocional, que está interagindo continuamente com o emocional coletivo, pode ter recebido esse código, durante o dia, aquilo fica registrado, e durante a noite aquele código se ativa e temos um sonho. E nesse sonho estamos expressando uma situação de indignação, ou de ira, ou de ciúme, ou algo que conscientemente não tínhamos registrado. E mentalmente, que é um plano ainda mais sutil do que a nossa experiência física e emocional, nós podemos nos ver, inclusive, pensando e tomando partido ou polarizando a nossa consciência sem sequer ter tido aquela intenção. Nos vemos em algum momento pensando sobre um assunto ou pensando de uma certa maneira sobre um assunto que não é a nossa maneira genuína de pensar sobre aquilo. Ou seja, não partir de um processo de reflexão, senão que de um processo de termos absorvido da consciência coletiva uma forma de pensamento e começamos a pensar como o coletivo pensa. E aqui é muito importante nós estarmos atentos com isso, porque, como dizia no início também, nós, no fundo, estamos buscando uma expressão genuína e autêntica da nossa experiência. Nenhum de nós quer estar aqui condicionado por alguma experiência coletiva, seja qual for, seja em que âmbito for, em que identidade for. Cada um de nós, no fundo, está buscando, primeiro, descobrir quem é, afinal, o que nós somos, e afinal, o que estamos fazendo aqui, e querendo ter uma experiência genuína, autêntica. Então, se não estamos atentos a esse movimento do nosso contato com a consciência coletiva, arrisca de nós vivemos a experiência do outro, ou a experiência de uma coletividade em algum âmbito. Isso com a mídia, em geral, é muito forte, não? A mídia começa a promover, a quase que formar a nossa consciência numa certa direção, e um dia temos uma opinião sobre um assunto e sequer refletimos sobre aquilo. Simplesmente, como se diz no Brasil, encampamos aquela ideia, aquele conceito, e nos vemos polarizados, ou em algum aspecto social, ou da consciência política, ou o que seja, não? Enfim, temos que ter muita atenção com esse assunto da nossa consciência, do contato da nossa consciência com a consciência coletiva. Bem, como nós podemos, eventualmente, detectar ou compreender quando um sonho é simplesmente uma continuação do nosso dia a dia e quando o sonho realmente pode ter sido um momento importante para a nossa experiência de vida? Em geral, um sonho autêntico, o que é um sonho autêntico? Quando a nossa consciência entra em contato com o nível mais profundo do que o emocional, o mental, e vai para aquela região que nós chamamos de sono profundo, que é um toque. Nós vamos para o sono profundo, ficamos aí alguns minutos por noite, não? Quando conseguimos chegar nesse sono profundo. Esse momento é tão restaurador que ele promove uma espécie de um reset, não? Em todo o nosso movimento consciente. Então, quando nós conseguimos nos preparar para o sono, que veremos em seguida isso,
e realmente ter um momento ali de desligamento do nosso dia a dia concreto, digamos assim, das preocupações, das ansiedades, das experiências mentais ou emocionais, fazemos um bom preparo para dormir, em geral, nossa consciência pode tocar um nível dentro de nós onde nós podemos ter um sonho autêntico. E como nós podemos discernir se tivemos um sonho autêntico ou não? Primeiro, ele é autêntico ou não para cada um de nós, é uma experiência muito individual. Em geral, quando nós tocamos o sono profundo e temos um sonho autêntico, nós vivemos um processo natural de transformação. Então, por exemplo, vamos que eu tenha uma relação familiar, ou social, profissional, de apego em algum nível, com alguém ou com alguma situação. E eu sei conscientemente que nesse momento eu tenho dificuldade com esse apego, com essa situação. Pode ser que durante a noite, se eu tenho uma aspiração de ampliar essa relação, sair da relação do apego e ser uma relação mais madura, não? Com a mesma qualidade ou com maior qualidade, durante o sono e através de algum sonho, eu posso experimentar um impulso que, mesmo não seja traduzido em uma imagem ou numa história durante o sono, eu acordo de manhã, quando estou novamente diante dessa situação, eu já me vejo transformado. Percebem? Eu continuo aquela relação com o mesmo grau de qualidade ou até mais intenso, num bom sentido, mas aquele apego, aquela dificuldade mais densa, digamos assim, eu sinto uma transformação nessa relação. Porque durante o sono, e como eu tive uma aspiração de resolver aquela situação que, por mais benéfica na minha experiência, me trazia um incômodo, por esse apego ou o que fosse, ali eu me sinto melhor, me sinto mais liberado desse condicionamento, desse apego, por exemplo. Então, um sonho autêntico sempre vai causar ou vai promover uma transformação na nossa consciência. Sempre vai ajudar que a nossa consciência possa ver alguma situação de vida de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais sábia, mais tolerante, mais compreensiva. Bem, como é esse momento do adormecer e o momento do despertar? Não? Nós podemos aqui dar exemplo de 3 situações que não favorecem muito um sonho saudável. Um sono saudável e um sonho consciente. São 2 coisas paralelas, mas são um pouco diferentes. O primeiro é o tema da tecnologia, não? Ou seja, nosso contato com a tecnologia até o último momento que vamos dormir. Depois, o tema da alimentação e o tema dos conflitos. Então, se nós quisermos despertar para uma vida onírica um pouco mais equilibrada, nós teríamos que, primeiro, evitar conflitos nos momentos anteriores que vamos deitar, para descansar, dormir, nos alimentar de uma maneira um pouco mais saudável e com um intervalo um pouco maior do que nos alimentar e ir deitar, e depois também dar um intervalo, uma pausa entre o momento que colocamos a tecnologia de lado, televisão, a internet, o telefone, o que seja, e realmente ali vamos para o momento da noite. Então, essas 3 situações, elas podem nos ajudar muito, não, se pudermos cuidar um pouco melhor disso, a ingressarmos nesse movimento da noite de uma maneira mais livre, digamos assim, de alguns condicionamentos. Porque se nós nos alimentamos muito, já vamos deitar em seguida, nosso metabolismo vai estar ocupado no processo digestivo. Então, nosso cérebro vai ter um pouco mais de dificuldade de desligar todo o movimento neurotransmissor e permitir que a nossa consciência possa se desprender e experimentar o ambiente astral, o ambiente mental e, sempre que possível, mais além disso, o plano intuitivo e, mesmo além disso, o que nós chamamos de premonição. Tudo isso já está dentro de nós, porém, se não damos atenção a esse momento da noite ou ao momento do sono, para aqueles que trabalham à noite, fica um momento de nossa vida, praticamente 1/3 ou 1/4 da nossa vida, sem aproveitarmos. Porque, de novo, por dia, não, temos aí 6 ou 8 horas que estamos dedicando a esse momento do sono. Então, seria inteligente, sábio, aproveitarmos esse momento também
para sermos o mais conscientes possíveis ou desfrutar da melhor maneira possível desse momento da noite do descanso. Bem, então os conflitos, as discussões, tudo que gere em nós um movimento emocional de envolvimento. Isso não favorece, conflitivo. Isso não favorece que durante a noite o nosso corpo astral possa também, por sua vez, se desprender dessa vibração do conflito, da vibração do apego ou da dificuldade da relação e viver uma experiência menos condicionada. O tema da alimentação, como já vimos, e o tema da tecnologia. Bem, algumas pessoas que estão dedicando atenção a esse momento da noite também usam esse momento para buscar algumas respostas. Então, por exemplo, se nós temos uma questão existencial ou familiar, mas algo um pouco mais interno, não algo tão concreto, não se eu vou comprar esse carro ou outro, algo um pouco mais realmente consistente enquanto experiência humana. Nós podemos nos valer desse momento para, antes de adormecermos, depois de nos acalmamos, colocamos essa pergunta ou essa questão para a nossa consciência. Não? Colocamos esse ponto de reflexão, ou de, por exemplo, quem tem filhos ou netos, ou enfim, quem quer dar uma atenção ao próximo, pode nesse momento, bom, como eu poderia lidar com essa situação, já que conscientemente eu não consigo ainda lidar da melhor maneira possível. Se nós persistirmos nessa intenção, pode ser que do nosso mundo intuitivo, do nosso mundo profundo, possa vir uma ajuda diante dessa situação e uma indicação, eventualmente, de como poderíamos lidar com isso. Então, antes de adormecer, nós podemos também encontrar muitas soluções para questões que aqui, conscientemente, eventualmente, não tenhamos algumas respostas. Um outro tipo de experiência é quando nós temos que tomar uma decisão, a nossa consciência já tomou essa decisão, mas a nossa personalidade não consegue ainda assumir aquela decisão, por algum motivo. Então, durante a noite, nós podemos também, nesse processo de sutilização da consciência, tomar contato com o nível, esse nível da consciência que já sabe qual é a decisão. Ali nós conseguimos tomar a decisão durante o sono. E quando nós acordamos, mesmo que nós não venhamos a experimentar aquele momento da tomada de decisão, a nossa consciência sabe que tomou uma decisão. Por exemplo, temos uma relação conflitiva com alguém, enfim, em algum ambiente, e queremos tomar uma decisão de não alimentar esse conflito. Mas, no mundo consciente, quando estamos no cérebro físico ativo, aquela situação está emergindo e nós nos envolvemos com ela uma e outra vez. Mas a nossa consciência já sabe que não deveria ter esse envolvimento. Então ela pode tomar uma decisão durante o sono de não se envolver mais com aquilo, e quando aquela situação conscientemente emerge diante de nós os vemos mantendo já uma certa distância daquilo, ou seja, a nossa consciência conseguiu tomar uma decisão mesmo durante o sono, entendem? Então, não é um momento, a vida onírica não é uma situação de vida que nós deveríamos seguir menosprezando. Porque como estamos vendo aqui, com tantos exemplos, nós poderíamos aproveitar muito mais esse momento do dia, que é praticamente um quarto ou um terço do nosso dia, da nossa vida, na verdade, que passa numa região ou do inconsciente ou do subconsciente. Bem, vamos comentar aqui um pouco o tema da insônia, para compreendermos um pouco como podemos compreender melhor a nossa dificuldade de adormecer ou mesmo de ir para essa região do sono profundo. Bem, primeiro tem toda essa questão do coletivo, que já conversamos, e depois tem o seguinte: muitos de nós, se não que todos nós, temos aspectos na nossa consciência, na nossa personalidade, que não são tão maduros quanto nós gostaríamos, ou não são tão harmoniosos como nós achamos que são. E a vida nos mostra isso. Porém, conscientemente, nós criamos um mecanismo de autodefesa e não permitimos que a nossa consciência profunda nos mostre. Veja,
Para que você está alimentando a ira? Isso não é uma coisa saudável, nem para você, nem para os demais. Então, nós nos defendemos numa justificativa de que a indignação, por exemplo, é necessária. Muito bem. Então, no subconsciente, nós já sabemos que aquilo não é saudável para nós, nem para os demais. Então, a personalidade, ela cria um movimento de autodefesa e não permite que a nossa consciência vá para o mundo astral e o mundo mental. Por quê? Porque ela sabe que durante o sono, o próprio sonho, construído com essa necessidade de transformação, pode nos mostrar o quão indignados nós andamos por aí, ou quanto nós andamos por aí com outros sentimentos que conscientemente não queremos transformar. Então, se nós temos eventualmente um apego para nos transformar em alguma situação da nossa consciência, eventualmente a insônia pode vir como uma autodefesa da personalidade, não querer ver clara e frontalmente o que ela tem que transformar, entende? Então temos que viver uma transformação, sabemos que durante o sono poderíamos ter uma ajuda para isso, mas queremos nos defender de não ter essa ajuda, não nos ver diante de nós mesmos, então nosso cérebro físico não permite um desprendimento da consciência, ou seja, o nosso apego pode dificultar o nosso processo de transformação, de tomada de consciência do que temos que nos transformar, e aí pode vir uma dificuldade de adormecer. Então também, dentre outras causas, obviamente, que existem, a autodefesa de uma transformação, de uma mudança construtiva e positiva no caráter, ou na maneira de pensar, ou nas emoções, pode ser a origem que vai levar-nos um dia a termos dificuldade em dormir, em descansar. Bem. Para finalizar, antes de abrirmos para perguntas, temos o tema dos pesadelos, que muitos podem ter, não? Que são aqueles momentos onde a nossa consciência registra algo no plano astral ou no plano mental e fica com aquele registro daquele código. Vejam, o que nós chamamos de pesadelos podem ter muitas origens, muitas causas e podem ser alimentados por muitas situações. Uma delas, inclusive, o tema da alimentação. Se nós nos alimentamos de maneira indevida, com alimentos pesados e muito próximos do momento de adormecer, esse processo metabólico, que já tende a ser mais lento durante a noite, ele pode gerar, no plano do metabolismo, uma situação conflitiva entre enzimas e tantas coisas, que vai se refletir também no movimento cerebral. De novo, com referência da medicina oriental, é conhecida a relação profunda entre o processo digestivo e o processo cerebral. Então, estamos metabolizando o alimento às 2 da manhã, pode ser mais difícil para nós nos desprendermos desse movimento sanguíneo e metabólico e não levarmos a contraparte sutil desse movimento para o plano astral, e aí podemos ter então algum tipo de pesadelo. Também, como dizia, o nosso corpo astral, ele está interagindo com o movimento astral coletivo. E todos nós sabemos que o plano astral, tanto assim que existe a expressão, tal pessoa tem um baixo astral, ou aquele ambiente tem um astral pesado. Falamos isso e às vezes não pensamos tecnicamente o que isso quer dizer. Mas ao entrarmos em contato ou atravessarmos um local onde tem um baixo astral, aquela energia toda é como aqui. Se aqui nós encostarmos em alguma coisa suja, nosso corpo físico fica sujo, certo? No plano astral, se contatamos um plano ou uma vibração astral pesada, o nosso corpo astral também fica impregnado com aquela vibração. E aí, quando nós adormecemos, o nosso corpo astral pode traduzir o contato nosso com esse código como um pesadelo, entendem? Ou uma situação de violência, ou de melancolia, o que seja. Tudo que for que pertence a esse ambiente do plano astral inferior. Sim? Para terminar, algo muito importante, deveríamos saber o seguinte: nada que nós experimentamos deixa de ser uma experiência de aprendizado. Portanto, quando nós ainda não temos algumas respostas na nossa vida, primeiro, pode ser porque não chegou o momento,
ou pode ser porque não estamos acessando aquele nível onde a solução está pronta. Porque nada que nos acontece, nada que estamos experimentando é alheio à nossa experiência. Tudo que nos passa, seja o que for, é porque nos diz respeito, senão não aconteceria. Então, quando nós conseguimos criar uma relação um pouco mais saudável, mais consciente com a vida onírica, eventualmente, nós começamos a contatar o nosso plano intuitivo, que é um plano que está dentro de nós. E ali, tudo aquilo que nós chamamos de uma solução, ou de uma indicação, ou até mesmo de um entendimento de uma situação que já está pronto, pode descer à nossa consciência. Agora, senão nós não temos, na vida onírica, na vida de sonhos, no momento do sono, um entendimento, uma compreensão, uma valorização do que esse momento representa, em geral, vamos deitar logo depois de nos alimentar, ouvimos a tecnologia até o último momento, conflito para nós faz parte do dia a dia já, e claro, não podemos pretender ter um sonho simbólico ou ter um sonho que realmente colabore conscientemente com a nossa transformação. Então a ideia dessas reflexões, temos feito várias, fizemos algumas na Espanha, também no Porto, em torno desse assunto do sonho, é para dar mais valor à nossa vida, aquilo que já existe no nosso dia a dia. Nenhum de nós tem de criar a vida de sonho. Consciente ou inconscientemente, todos sonhamos, alguns mais, alguns menos, alguns registram fragmentos do sonho, alguns não registram nada. Fato é que no momento do sono e através do sonho, a nossa vida continua, a nossa transformação e aprendizado continua, e é um momento no qual nós deveríamos dar mais atenção. Muitos às vezes experimentam que acordam um dia e se veem transformados em alguma coisa, ou sentem bem diante de algo e não sabem explicar por quê, e não têm consciência nenhuma de ter tido um sonho, de ter tido alguma experiência, não. Simplesmente o movimento onírico promoveu aquela ampliação de consciência, ou aquela experiência de equilíbrio, ou, enfim, aquele momento de cura também. Sim? Bom, agora abro para perguntas ou para comentários, e aí podemos interagir um pouco e, eventualmente, colaborar com a necessidade de vocês. A ideia é colaborar com o que vocês necessitem também nesse tópico do sonho. A pergunta é se muitas pessoas pressentem que sonharam, mas quando acordam, tudo se dissolve. Então, como ajudar nessa situação? Vejam, primeiro o preparo para o sono, e depois o momento complementar a esse, que é o momento e a maneira como acordamos. Que todos nós sabemos, quando estamos retornando para o cérebro físico, e não nos damos conta, ou que estávamos sonhando, ou que estamos acordando. Temos uma clara percepção de que voltamos àquele ambiente, começamos novamente a ter consciência de onde estamos. Então, esses pequenos, breves momentos, podem ser segundos ou minutos, também deveriam receber atenção de nossa parte. Pode ser um momento onde, de maneira menos abrupta, alguma eventual experiência que tenhamos tido durante a noite se registre no cérebro físico e possa se tornar consciente, e que não fique tão no inconsciente ou no subconsciente. Então depende de cada um, depende da nossa relação com a vida onírica, porque não é só uma questão da alimentação, nem dos conflitos ou não, ou da tecnologia. É do quanto nós damos valor a esse momento. O quanto damos valor a isso como parte da nossa vida. Então não existe um exercício ou uma técnica, é o quanto isso para nós é importante e, portanto, como podemos incluir na nossa atenção, no nosso amor à nossa vida, esse momento da vida onírica e, eventualmente, tomar mais consciência. Mas podem ter muitas origens, porque, de novo, essa experiência onírica de sonho é muito individual. Então, não tem uma resposta única nem para um tipo de sonho, nem para uma situação de consciência ou não dos sonhos, para todos da mesma maneira. É muito individual. Mas dá mais atenção
Esse momento da manhã, quando estamos despertando, também pode ajudar. Mas cada um faz a sua experiência. O que mais temos? Sim. Ele pergunta, se eu entendi bem a pergunta, que durante o sono, se está consciente do sonho, não é? E está interpretando ou vivendo o sonho conscientemente. Depende da situação. O ponto é o seguinte, a nossa consciência, dependendo do grau de maturidade dela, tá? Então a consciência não é a mente, a consciência é muito mais ampla do que a mente. Dependendo do grau de maturidade da mente, ela pode, durante o sono, ter consciência de que ela está aprisionada no plano mental, sonhando, e ela conduz aquele sonho a um desfecho, por exemplo. Tá? Dependendo da qualidade, do nível da consciência, aquilo pode ser muito construtivo. Por quê? Porque é um exercício da consciência educar o corpo mental a tomar corretas decisões. Ok? Porém, no outro sentido, por exemplo, se nesse momento o corpo emocional não tão purificado ingressa com um desejo que não corresponde ao nível da consciência, ele pode direcionar o sonho para concretizar um desejo, simplesmente. Então aquilo não tem nenhum efeito simbólico exatamente, ou de crescimento, senão de algo que eu não realizei aqui, com um desejo no mundo físico, eu realizo durante a noite, porque ali a consciência mais plástica, não mais flexível, mais maleável, qual seja o plano astral ou o plano mental, permitem essa criação, digamos assim. Então depende muito do nível da consciência e do tipo de experiência a consciência quer viver. Então, de novo, o que dá um norte para a qualidade evolutiva de tudo isso é a nossa intenção. Se consideramos a vida onírica como um momento da nossa vida onde podemos aprender, nos transformar, não digo resolver situações, mas encontrar mais elementos para experimentarmos as situações, depende um pouco da nossa intenção. Mas pode acontecer, sim. Pois não. Como é que o senhor acha que nos podemos proteger durante o sonho ou a noite de seres do baixo astral? Veja, como podemos proteger melhor, não, e evitar alguma situação do plano astral. Veja. Cada um de nós é como se fosse uma bateria. Então nós acumulamos uma certa energia que tem uma certa qualidade. No mundo que nós estamos, existem leis que regem a vida, inclusive a vida física. Então, em geral, os semelhantes se atraem. Nós atraímos aquilo que é semelhante ao nosso estado. E se formos uma esponja? Vamos chegar lá. Deixa eu só concluir o desenvolvimento do pensamento. Tá? Então, essa é uma outra situação. Você pode estar servindo durante a noite, mas você fez uma outra pergunta, eu vou responder a primeira pergunta, depois você faz a segunda, que é outra resposta, senão a gente vai embolar dois conteúdos. Então, se durante o dia você se deu o direito, consciente ou subconscientemente, de manter uma vibração emocional, numa certa vibração, pode acontecer que à noite, mesmo inconscientemente, você tome contato com essa vibração no plano astral. Ou você pode... Como? Isso é lógico. Você fez uma pergunta, estou tentando te ajudar. Se é lógico, não precisava responder então. Posso parar então? Já está respondido? Sim, é que eu gosto de dialogar. Pronto, mas para os outros é interessante a pergunta. A gente faz pergunta para que a audiência toda possa desfrutar. Pode ser? Pronto. Então, nós atraímos muitas coisas e atraímos aquilo que corresponde ao nosso estado de consciência. Então, como é que eu vou me proteger de algo que eu mesmo estou gerando durante o dia? Se eu gero durante o dia indignação, raiva, conflito, não estou falando do seu caso, estou falando em geral, tá? Durante a noite, eu posso entrar em contato com essa vibração, eu não tenho de quem me proteger muito diretamente, porque eu mesmo estou gerando aquela situação. Como eu me protejo? Tendo sentimentos elevados, tendo uma boa intenção, pensamentos construtivos e, especialmente, pensando na necessidade dos demais. Porque nós humanos estamos condicionados a pensar só em nós mesmos, não? São muito indiferentes ao que se passa no mundo.
Não só com outros seres humanos, mas também com o que nós chamamos de natureza, com o meio ambiente, com tudo isso. Então temos muitas oportunidades de pensar num bem maior, num bem comum, do que só em nós mesmos. Quando estamos só pensando em nós mesmos, já estamos aí com algumas grandes possibilidades de quando chegarmos no plano astral durante a noite, ou melhor, quando a nossa consciência atravessa o plano astral, ela está nesse ambiente do egoísmo, de uma maneira ou de outra, num grau ou no outro. Como nos proteger? De novo, tendo sentimentos positivos, não permitindo que a sua consciência absorva e processe, não, mesmo no subconsciente, sentimentos ou situações negativas. Já conhecem pessoas que você encontra, elas estão reclamando, estão comentando um assunto, elas não estão nem pensando naquilo. Elas simplesmente pegaram uma coisa coletiva e estão ali naquela efusão do movimento, da relação com o mundo, mas não é dela aquilo, não faz parte delas aquilo. É parte de um movimento coletivo. Tá? Segunda pergunta. Se a pessoa for uma esponja, Nós somos uma esponja, num certo sentido, quando nós temos uma vocação para transmutar essas situações. Ou seja, nós temos uma vocação para transformar um certo estado, uma certa situação, numa outra qualidade, nós sim, está dentro da nossa lógica, da nossa economia, absorver, transmutar aquilo e soltar. Uma esponja não só absorve. Imagina uma esponja que absorve. Não tem uma mão que vai lá que faz assim que acontece. O que foi absorvido é drenado, certo? Imaginou? Você é uma esponja, absorveu, é lógico de novo? Pronto. Vamos lá. Você aperta a esponja e aquilo que você absorveu, você libera. Entendeu? Agora, essa mão é a sua consciência. Se nós absorvemos inadvertidamente ou inconscientemente, das duas uma. Ou nós não descobrimos ainda a nossa vocação para ajudar, que os ambientes se transmutem, sejam mais elevados, ou estamos novamente metidos em alguma situação que não deveríamos estar. E no nosso temperamento, às vezes, temos sim um temperamento esponja. Absorvemos e não conseguimos discernir. Então aqui tem uma energia que é importante, pode ser de ajuda. Você discernir o que é seu e o que não é. Porque nós não somos seres autônomos ou automáticos, temos discernimento. Temos a capacidade de discernir. Então, se você trabalhar o discernimento conscientemente, eventualmente, a sua consciência astral e mental também vai começar a selecionar um pouco mais o que absorve ou não, entende? A sua consciência esponja, se é que é o seu caso, você só perguntou, não que é o seu caso. Então, eu estou dizendo se for o seu caso. Ela vai desenvolver um discernimento do que ela deve absorver ou não. Tem pessoas que coletam qualquer coisa, absorvem o problema dos outros, começam a pensar em várias situações, e quando elas vêm, a esponja delas está totalmente colapsada. Entende? não, há pessoas que absorvem sem querer. De novo, então vou repetir e enfatizar o que eu disse anteriormente. Absorvem sem querer ou não descobriram ainda a maneira de esvaziar-se do que elas absorveram, ok? Ou estão absorvendo porque estão desatentas. Por exemplo, se o chão aqui estivesse sujo, eu estou caminhando, se eu estou atento, eu posso me desviar da sujeira, certo? Eu vejo uma poça de água suja, eu não sou obrigado a pisar ali, concorda? Eu posso desviar dali. No plano astral é a mesma coisa. Eu posso sentir algo coletivo e não sou obrigado a me envolver com aquilo. Eu posso evitar aquele contato com aquela vibração. Então, são várias maneiras, depende da situação. É a mesma coisa do exemplo que ele deu ali. Cada situação tem que ser analisada individualmente. A reflexão aqui é bem geral para poder atender a todos, entende? E como espremer a esponja, no sentido figurado, para libertar, Perguntar, por exemplo, antes de adormecer, não, essa pessoa ou essa situação perguntar antes de adormecer se é a sua tarefa absorver ou se é a sua tarefa transmutar. E oferecer para a sua consciência profunda essa experiência. Porque essa mão é a mão da nossa consciência, entende? Não é nem a nossa mente. É a nossa consciência que percebe o momento de fazer assim com a esponja. Enquanto a nossa consciência não percebe isso, o nosso astral vai absorvendo, um dia nós colapsamos. o senhor quer dizer apertar e deixar ir. Sim, reciclar aquilo que você absorveu, ou seja, a vida segue. E deixar ir. Exatamente. Depende de cada situação. Depois depende. Né? Obrigado. Mais alguma coisa? Sim. Sonhos recorrentes. Ah, boa pergunta.
Sim. volta a ter? São situações que estão sendo resolvidas? Muito boa pergunta. Ela pergunta se quando nós temos sonhos recorrentes, não? Sonhos se repetem, mesmo mudando a cena, o conteúdo essencial do sonho se repete. Tem pessoas que sonham muito que não conseguem chegar em casa. Elas estão na rua, estão no bairro próximo de casa e ficam rodando, rodando, e aquela cidade se amplia, as ruas são muito maiores, escurece, não conseguem chegar em casa. Ou elas sempre estão tentando encontrar alguém, ou se perdem de alguém. São sonhos assim. Veja bem, nós não nos conhecemos muito bem, pelo contrário. Não. Temos uma riqueza interna infinita, muito grande, muito ampla, e não nos conhecemos. Então, o que acontece? Como dizia antes, tudo que nós experimentamos é para o nosso crescimento e nosso aprendizado. Quando nós não assimilamos ou demoramos a assimilar algo, tá? Muitas vezes a nossa consciência profunda, essa mão que espreme a esponja, é a mesma consciência, até esse mesmo nível. Ele pode determinar, ele pode usar uma mesma ferramenta de um sonho, por exemplo, para te dar aquele impulso. Algum tipo de impulso. Ou o impulso de ser mais objetivo, ou o impulso de não se envolver onde não deve se envolver. Qualquer instrução que seja por detrás de uma experiência de um sonho recorrente. Ok? Como saber? Você já deve ter consciência de um sonho assim. É anotar, colocar a data, inclusive, um conteúdo mais axial, essencial dessa situação, e a cada vez observar e se perguntar. Nós não fazemos um exercício tão simples, que é o seguinte: o que isso quer dizer para mim? Não é? Muitas vezes vivemos uma situação tão rica ou menos rica e não nos perguntamos o que isso está querendo dizer para mim. É um momento na consciência. Eu posso estar no trânsito dirigindo, posso estar no banco, posso estar na praia, posso estar estudando. A consciência não é a mente nem o plano físico. O movimento da consciência é o que eu tenho que aprender com isso. Como nós não exercitamos esse movimento da consciência, nós muitas vezes, não só fisicamente, mas também num sonho recorrente, necessitamos daquele estímulo várias vezes, até que um dia, como no Brasil se diz, quando cai a ficha, aquilo encaixa uma coisa e ali a gente compreende ou termina o ciclo de aprender alguma coisa, que pode nem ser consciente, percebe? Porque é uma coisa de um outro nível dentro da nossa própria consciência. Mas sonhos recorrentes acontecem muito, e seria muito sábio e muito recomendado não nos perguntássemos: por que eu sonhei novamente isso? Não? Eu tive essa experiência na minha vida também, por muitos anos sonhava com uma certa situação. Quando eu comecei a trabalhar conscientemente essa pergunta, o que isso quer dizer, mesmo que eu não tinha tido uma resposta, mas como que a situação se resolveu, no meu caso, na minha experiência. Quando eu vi que eu tomara uma decisão de vida, eu parei de sonhar aquilo. E a pergunta passou a ser: o que minha decisão tem a ver com deixar de sonhar aquilo? E tudo isso é a nossa vida, é o nosso aprendizado, entende? A gente tem que ser um pouco menos calculista nesse sentido, porque a vida, o aprendizado, a evolução, o amadurecimento da consciência vai muito além de uma situação física. Então, é a relação com isso e é o exercício da pergunta e não ter a resposta. Veja bem, o processo, muitas vezes, é mais importante que o resultado. Para a nossa equipe de trabalho, por exemplo, eu sempre digo assim: olha, veja bem, é mais importante o processo da tomada de decisão do que a decisão em si. Porque se não amadureço no processo em si, a decisão, acertada ou não, ela pode ter sido até um acaso, por sorte deu certo. Mas se eu amadureço o processo em si, eu vou consolidando as minhas bases, entende? Então, a relação com o sonho intermitente é se perguntar e tentar compreender essa situação. Aí, dependendo da situação, se teria uma resposta diferente ou não. Pois não. Sim. Sim, em todas as palestras que eu tenho dado, essa pergunta sempre vem. Chama paralisia do sonho, paralisia do sono. Tá? Que nós queremos acordar, sabemos que queremos nos mover e não conseguimos. Tá?
como dizia no início, nós temos uma personalidade integrada que tem um corpo físico etérico, um corpo emocional e um corpo mental. Tá? Então imagina que entre um corpo e outro temos subníveis que ligam esses corpos e dão ao nosso ser essa integridade. Um ser que vive aqui, que experimenta, que faz concretamente, um ser que sente, que tem um plano astral, e um ser que pensa e que processa pensamentos e reflexões. Então, temos vários subníveis. Quando o nosso plano astral ele está dissociado do nosso plano físico, por algum motivo, tá? Que pode ter sido um trauma, um registro subconsciente, pode ser algo metabólico também, em algum momento, pode ser não recorrente, uma experiência única em muitos anos, depende da situação. Tá? Mas, em geral, é uma dissociação, uma desconexão entre o plano astral e o plano físico. Então, nós não conseguimos reconectar o impulso não astral no plano físico e reativar todo o movimento neurológico. Então, temos a sensação de paralisia. Me explico? Tá? Então, essa desconexão entre o plano astral e o plano físico. Isso aconteceu muitas vezes. Eu chegava a ter medo de adormecer. Saber que poderia passar por aquilo, depois pensar, não posso adormecer. Então, se você fazer uma reflexão bem profunda, se existe algo no seu plano emocional, no plano das emoções, dos sentimentos, que você, consciente ou menos conscientemente, está apegado com dificuldade de transformar. Porque o plano astral ficando mais estagnado e evitando retornar ao plano físico, pode ser uma resistência, uma transformação no plano emocional, entende? Agora, veja bem, como eu disse desde o início, aqui a palestra não tem a intenção de colocar um ponto final nesse assunto. Aqui é um tipo de abordagem com alguns elementos, com o tempo que nós temos hoje. Então, pode ser que seja uma coisa patológica, pode ter muitas razões. Tá? Eu estou refletindo com todos aqui o que pode ser útil dentro desse contexto, dentro do conjunto de elementos que nós levantamos no dia de hoje. Ok? No entanto, a última vez que isso me aconteceu, eu senti que isso me ia acontecer. E disse não. Ok? Não. E nunca mais me voltar. E não aconteceu. Eu senti. Nunca aconteceu. Senti. Então, fica muito evidente. Não consegui. Até agora nunca mais aconteceu. Uns anos que era complicado. Ficou muito evidente que faltava no seu corpo emocional e mental a energia da vontade. O dia que você tomou uma decisão, você resolveu essa situação. Percebe? Pronto. Mais alguma coisa? Pois não. Como? De acordo com aquilo que o senhor pensa, o que é que será que uma criança, até aos 5 anos de idade, quando ia adormecer, sentia o corpo, as pernas a expandir-se, os braços a expandir-se, e isso lhe fazia medo? Veja bem, tecnicamente, quando nós entramos no corpo físico, na gestação, temos 7 anos para construir o corpo físico. Tá? Depois de 7 anos, começa a construção do corpo astral, corpo emocional, aos 14, 7 aos 14, 14 aos 21, corpo mental. Então, veja bem, se ele tinha 5 anos, provavelmente toda aquela vitalidade que estava construindo o corpo físico dele, durante o sonho, ele tinha a sensação de uma expansão. Por quê? Porque era quase uma manifestação daquela eletricidade, daquela vitalidade na construção, na expansão do corpo físico, entende? Mesmo que a gente não veja de um dia para o outro o crescimento de um corpo físico de uma criança, aquilo está em expansão contínua. Então, ele tomou consciência de um processo de construção do corpo físico dele, não tem nada demais. O medo já é uma interpretação, entende? Que como com 5 anos nós não temos ainda nosso corpo emocional completamente conformado, aliás, está bem no início da sua formação, enquanto corpo emocional, por isso cuidado com as emoções com as crianças, deu essa sensação de medo, dessa insegurança, entende? Mas não vejo, na maneira como você relatou, não vejo como algo negativo, nem como uma interferência em nenhum plano, não. Vejo como uma simbologia física, digamos assim, ou melhor, de uma autocepção, não uma autopercepção, de um movimento de expansão normal do corpo físico, que está justamente na etapa de crescimento. Não, mas isso fazia muito medo. Como ele disse, uma criança não tem o corpo emocional totalmente consolidado. É depender do ambiente que ela vive, se ela se sente ou não protegida no ambiente onde ela vive, esse medo pode se
entendeu? Qualquer estímulo pode representar um medo, mas não é a experiência em si. É uma outra situação, é como ela está emocionalmente. Alguém tem mais alguma pergunta? Só pode dar oportunidade para todos, não? Depois voltamos aqui, pode ser? Pois não. Em primeiro lugar, a gratidão a todos. Eu gostaria de fazer duas perguntas em relação a dois sonhos simbólicos. Um é com números, Com o quê? número 8, passa por número 6. E o segundo são sandálias desgastadas. Cada sonho, mesmo simbólico, ele é muito particular. Tá? E é muito delicado interpretar o sonho. Então, vou te dar uma abordagem dentro do que eu conheço disso e dentro do que eu percebo no seu comentário. Tá? Os números. Os números também trazem por trás de si uma simbologia muito grande. Muito grande. Tem pessoas que sonham com 3 números iguais, seguidos, ou 4 números, ou 2 números. Tá? Então depende, para a gente poder analisar um sonho, a gente tem que pegar o momento de vida que você está, pegar a simbologia e tentar ver. De qualquer maneira, o número 8 simboliza o nosso contato com a expansão de limites. Quando algum sonho que te dá um impulso para expandir alguma coisa, te dá um impulso com o número 8. Por quê? Porque o número 8 tem o próprio símbolo do infinito, não? Que é como se fosse o número 8, que te indica uma continuidade da consciência, não? Como se fosse... Nós chamamos de infinito, que é uma continuidade de consciência. Okay? E o número 6, ele é simbolicamente voltado com o nosso contato, a nossa relação com matrizes, com arquétipos, com ideais. Então pode ser uma necessidade de expandir a sua consciência na direção de algum ideal que você tenha ou que você deva tomar contato com. De novo, tá? É só um comentário dentro do que você... Não, estamos interagindo aqui para ajudar, para que você encontre dentro de si o significado, não é que eu te dê uma resposta. A palestra não tem intenção de dar resposta, dar ponto final em nada. Eu estou levantando elementos, ajudando-nos mutuamente a expandir a nossa consciência. Isso é bem claro para todos, tá? De novo, o calçado significa a nossa maneira de caminhar na vida ou uma etapa de amadurecimento da nossa consciência. Você mencionou um calçado desgastado ou uma sandália desgastada? Então, a sandália, em geral, representa que nós temos já um certo desprendimento das coisas materiais. Nós temos uma vida mais simples, o que não quer dizer de menos qualidade, apenas uma vida mais simples, mais desprendida. Só que essa abordagem, talvez no seu caso, seja desgastada, ou seja, também, mesmo sendo uma sandália, necessita renovar dentro de você esse conceito da simplicidade, ou da austeridade, ou do desapego, porque parece que isso já está desgastado e, eventualmente, vai deixar de ser útil para você. Ou seja, tem de encontrar um novo calçado. Então, aqui seria, por exemplo, um exercício. Qual é um calçado, então, adequado para mim nesse momento? Percebe como isso pode ser educativo e muito rico e íntimo? Cada um interagir com o próprio sonho, anotar e se perguntar o que é o 8 e o 6, né? Se eu somar 8 e 6 dá 14, 1 mais 4, 5, o que é o 5? Mesmo que você não tenha uma resposta consciente, você está dialogando com a vida simbólica, entende? Um dia você está tomando banho e ali você tem uma clareza sobre uma coisa. Por quê? Você abriu o canal com o seu interesse pela vida simbólica. Não foi o 8, nem o 6, nem o 5, nem o 1 mais 4. Foi o exercício de ter interesse pela vida simbólica. É isso que abre a porta. A ver. Outra coisa que eu sentia quando, até aos 5 anos de idade, era eu desmaiava se enfrentasse uma situação que fosse muito traumática ou conhecesse uma pessoa que tivesse acontecido alguma coisa. E eu perdi os sentidos automaticamente. Como eu dizia antes, veja, nós nessa etapa até os 7 anos estamos construindo o corpo físico. E o nosso corpo emocional está começando a reunir elementos para se construir, constituir e também agregar os valores que ele vai desenvolver nessa vida. Tá? Se nesse momento de construção entra um estímulo de fora, aquilo pode perturbar bastante, percebe? Então depende muito do que nós chamamos de, tecnicamente, o seu átomo emocional permanente.
átomo emocional permanente. Para ingressar nisso, é o tema de uma próxima partilha, que é o tema do karma, que é uma outra história. Mas para não sair daqui sem uma reflexão, pode ser um estímulo que encontra o teu corpo emocional numa fase onde é um estímulo que não coincide e é uma carga maior do que o teu corpo emocional pode suportar naquele momento. E aí, com isso, um pouco semelhante ao que ela vive da dificuldade de acordar às vezes, impede que o corpo astral e o corpo físico estejam conectados, você então desmaia, perde o sentido, perde a consciência. Entende? De novo, é só um elemento dentro de um conjunto, tá? Aqui não se trata de botar ponto final em nada, senão que reticências. Tudo continua, porque aqui a ideia é estimular a nossa relação com a vida onírica e com os nossos corpos sutis. Okay? Mais alguma pergunta? Pois não. Gostaria de saber se o facto de a gente anotar os sonhos pode ajudar a resolver algum problema. Sim, ela pergunta se o fato de anotar os sonhos pode ajudar a resolver alguns problemas. Não sei se ajudar a resolver um problema especificamente, mas o exercício de anotar é a mesma coisa dos números. Você começa a criar uma relação e dar espaço para a sua consciência profunda usar esse momento para te ajudar a amadurecer. Entendeu? Para ajudar a sua consciência a amadurecer. Mas também pode trazer soluções, indicações. Tem pessoas que resolvem questões até existenciais através de um sonho. E muitas vezes pensamos assim, não, mas eu só lembro de um fragmento do sonho, mas anota assim mesmo. Porque se só esse fragmento ficou no plano consciente, eventualmente é ali que está o símbolo, entende? Todo o resto era uma sujeirada que a gente absorveu, serve para nada, fica registrado aquilo que é importante. Não, mas eu só me lembro, saindo do carro, eu bati a porta e a porta caía. É um símbolo, anota aquilo, põe a data e deixa ali. Aí o exercício, como eu dizia para ela, de se perguntar, o que é 86, não? O que é a sandália? O que é bater a porta do carro? Me vê agora, tá? Podia ser qualquer outra coisa. O que é outro símbolo? Você anota, com o tempo, o exercício vai te conectando com a vida onírica, entende? E esse é o processo. Como viver essa vida onírica, a vida dos sonhos, de uma maneira um pouco mais... Bom, aproveitar mais. No final, são 1/3, 1/4 da nossa vida que passamos dormindo. Não é muito inteligente não dar atenção a isso, não? Ou não considerar esse momento como também um momento de vida, um momento de aprendizado. Okay? Bom, Sendo que acordar dos sonhos também faz que nós mais recordamos dos sonhos durante a noite, além dos aspectos que você disse de cuidar com a alimentação e tudo. Minha dúvida é poder recordar mais os sonhos. O que é que mais, além disso, pode fazer? okay. A pergunta é como ter um pouco mais de consciência dos sonhos, não? Bom, tem isso que nós poderíamos evitar, como dissemos, tem a maneira como nós despertamos, e principalmente, quanto nós consideramos esse momento como um momento também parte da nossa vida. Esse é o mais importante de tudo. Se eu considero o momento da noite como parte da minha vida, onde eu também aprendo, onde eu também sou curado, onde eu também posso servir, onde eu posso ter respostas. Se eu considero isso, eu vou preparando os meus corpos para se organizarem e, eventualmente, registrarem melhor essa experiência. Não tem uma técnica específica. Até porque cada um de nós tem uma experiência subjetiva muito diferente. Cada um de nós tem um mecanismo, chamemos, muito distinto. Para alguns, não fazem nada para dormir, não se preparam, comem antes de dormir, olham o e-mail antes de deitar, brigam em casa antes de dormir e têm sonhos superlúcidos. Como é que você explica isso? Cada um é muito individual, sabe? Então a gente tem que trabalhar evitando o que possa interferir e, principal e essencialmente, nos perguntarmos, realmente eu compreendo, eu aceito que durante a minha vida onírica também é parte da minha vida, não é algo que acontece à revelia? Se eu considero que sim, essa atenção e esse empenho, veja, pegar um caderno às vezes, uma caneta e pôr do lado na cabeceira. Fica disponível ali, entende? Mesmo que você não anote nada por 5 anos, não tem problema. O teu interesse por aquele movimento dá uma mensagem para a tua mente e para o teu corpo emocional que você, sim, considera importante o momento da noite. Cedo ou tarde, você vai começar a ter consciência. E muitas vezes a consciência não vem quando a gente desperta.
Você acordou de manhã, como sempre, foi trabalhar ou foi viajar, ou o que seja. Você está num momento inesperado, tomando banho, ou cozinhando, ou pagando uma conta no banco. E ali você lembra, nossa, sonhei essa noite que estava fechando a porta de um carro. É assim que vem. Por quê? Porque o nosso sonho, ou esse momento da vida onírica, ele se imprime numa região do cérebro que não é de todo consciente, mas está lá impresso. Quando, por algum motivo, durante o dia, você cria uma condição, ou emocionalmente favorável, ou mentalmente favorável, naquele momento, aquilo pode emergir na tua consciência, entende? Você registrar. Para um pouquinho, anota. É um exercício. Pois, meu filho às vezes diz que consegue se recordar mais durante o dia. Claro. Depende do mecanismo de cada um, de novo. Aquelas pessoas que têm um temperamento mais meditativo, mais tranquilo, que se dão ao tempo, não? Às vezes até demais para algumas coisas, elas, em geral, pela manhã estão mais tranquilas para terem consciência de algo. Aqueles que são muito ativos, ao contrário. É o processo metabólico, é a ação que ativa a consciência, percebe? Então, cada um é muito diferente. Muito diferente. O mais importante é se eu valorizo ou não isso, se eu dou importância ou não a isso, se eu estou aberto ou não a isso, e começar a observar todo dia. Ah, acordei de novo sem consciência, não tem problema, mas eu sei que é importante. Um dia vai começar a fazer diferença mesmo. Tem que dar tempo ao tempo. Pois não. Como é que é essa prática ou esse processo da gente conduzir o próprio sonho? Não, não é que a gente conduz o próprio sonho. Pode acontecer, como eu comentei com ele, que a nossa consciência ela está consciente dentro do sonho. Então, eu estou sonhando que eu estou dentro do oceano, por exemplo. Eu estou consciente que eu estou no oceano. Tá? Se eu tenho um corpo emocional muito forte, eu posso ter o desejo de acordar, ou o desejo de mergulhar, ou o desejo naquele plano astral, no oceano, no plano astral, fazer alguma experiência. Mas eu não tenho um poder tão grande assim de conduzir o sonho. Não é exatamente assim. A não ser que eu tenha uma consciência muito avançada e tenha uma relação com meus corpos sutis, ou seja, o corpo emocional e o corpo astral, muito alinhada já, onde eles estão acostumados, enquanto eu estou desperto, a seguir o movimento da consciência. Ou seja, minha mente vai gerar um pensamento de conflito, a minha consciência não deixa. Ou seja, minha consciência tem uma ascensão sobre a mente e tem uma ascensão também sobre sentimentos negativos. Pode ser que um dia, durante o sonho, a minha consciência consiga dar uma forma ao sonho, entende? Para que ele siga sendo construtivo. Mas não existe manipular o sonho, porque ali nós estamos fora do cérebro físico. Ok? Não estamos falando de magia, é um setor que eu não lido, então não sei te responder. Ok? Pois não. Última pergunta, por favor, pelo horário, tá? É assim, quando estamos a dormir e estamos a pensar, estamos a sonhar que estamos acordados. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa pode ter um sonho que já teve aquele sonho, está a sonhar que já teve aquele sonho, mas que daquela vez é verdade. E aquilo está a acontecer. Pensa que é verdade e Veja. pensa que é verdade, mas Como se o sonho fosse muito verdadeiro, veja bem. Verdadeiro não, como se fosse uma situação física. O plano astral ele é muito parecido com o plano físico. Só que ele é um plano mais plástico, mais maleável, entende? Ele é mais maleável. Mas a substância astral ela é muito próxima do plano físico. Tanto assim que se você deseja muito uma coisa, o corpo emocional pode ter a força de criar uma condição para você concretizar aquele desejo, porque ele é muito próximo do plano físico. Muitas pessoas não conseguem concretizar um desejo aqui no plano físico e sonham que estão concretizando no sonho. Porque é muito próximo à realidade física. Entende? Então, quando acontece uma situação como essa, pode ser um indício que o plano astral está muito polarizado na vida física, muito apegado. Então, a experiência é quase uma continuidade, não tem muita diferença, entende? eu sonho muito que estou a voar. Isto já há muitos anos. Também uma pergunta que nas palestras acontece muito também. Sonho que está voando. Agora é verdade, agora já consegui voar, portanto, a humanidade já aprendeu a voar. E agora Veja, o nosso plano mental ele é um plano muito volátil, muito fluido. Então, a matéria mental ela é muito leve, muito fluida. Então, a nossa consciência ela pode, em algum momento, estar no plano mental superior e experimentar essa espécie de liberdade no voar. Entende? É uma coisa que acontece mais no plano, entre o plano mental e o plano astral. Agora, na medicina chinesa também, o voar tem a ver com uma situação do baço pâncreas, mas também seria uma outra palestra, uma outra abordagem mais terapêutica, digamos assim. Mas não se pode pensar
de novo, depende da situação de cada um. Estou dando uma resposta mais geral que sirva para todos, entende? A experiência de voar, em geral, é entre o astral e o mental, não é só do astral. É uma experiência muito mais volátil que só o astral. A tendência do astral é muito mais próxima do físico do que de algo mais etéreo, entende? O mental que tem esse desprendimento maior. Okay? Bom, obrigado por terem participado dessas reflexões todas. Em algum momento voltaremos aqui em Lisboa. Obrigado, boa noite.